Bom, você já viu herança, mas por acaso você sabe o que é polimorfismo? E o melhor, você sabe o que acontece quando classes se comportam de formas diferentes, mas usando o mesmo método? É isso que a gente vai ver hoje. No vídeo anterior eu falei sobre herança e a gente fez ali a parte de herança entre um carro, moto, herdando da classe veículo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais dois pilares essenciais de PO, que é o polimorfismo e a abstração. Para quem não me conhece, eu sou o Olavo e sem mais enrolações, bora codar! Bom, como eu falei, o polimorfismo ele significa que a gente pode ter diferentes classes, mas com métodos iguais, funcionando de formas diferentes. A gente pode fazer um teste aqui, utilizando, por exemplo, um método acelerar. Eu não vou colocar aqui na classe veículo, porque a gente já fez com ligar e desligar, mas eu poderia fazer também. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer novamente um teste. Na verdade eu vou só comentar. Beleza. E aqui a gente vai fazer o teste com um método para testar o polimorfismo agora. Tá? Isso aqui que a gente fez a herança, onde a gente utilizou métodos da classe veículo, como ligar e desligar, na classe carro e moto. Então, quando a gente instancia o carro, a gente está ligando, esse é um método da classe veículo, e a gente está desligando uma moto, que também é um método da classe veículo. Agora, se a gente tem dois métodos diferentes, em classes diferentes e com comportamentos diferentes, na verdade, métodos iguais. Então, vamos supor que eu vou ter aqui em carro, eu posso ter aqui em veículo, por exemplo, um public string acelerar. E aí eu recebo no meu parâmetro uma string forma de acelerar e eu retorno essa forma de acelerar. Certo. Quando a gente vem fazer o teste, eu vou instanciar um veículo novamente, só para a gente fazer o teste, pode ser vazio mesmo, não tem problema, por conta que aqui a gente tinha feito um vetor de veículos, né, para fazer esse teste, sendo esse teste da herança no caso, e eu acabei que mostrei um pouquinho já de polimorfismo, eu acho que no vídeo passado. Se você não viu, acompanha depois desde o começo dessa série, que tá muito legal, o conteúdo tá muito bacana mesmo, tá? Mas vamos aqui embaixo então testar esse método igual, com funcionamento diferente. Então a gente pode pegar, por exemplo, o carro, ponto. Na verdade eu já vou imprimir direto, então deixa eu fazer outra coisa. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma variável, forma de acelerar carro. E aí eu posso passar aqui uma string como carro acelerando com segurança. Posso ter também, deixa eu copiar isso aqui. Agora eu vou ter a forma de acelerar uma moto e um veículo. Aqui pode ser moto acelerando com segurança, veículo genérico acelerando com segurança. Quando eu imprimo, por exemplo, carro ponto acelerar, e aqui dentro eu passo forma de acelerar o carro. Se eu imprimir isso aqui,
eu vou ter carro acelerando com segurança. Só que se eu imprimir ainda assim carro, só que forma de acelerar uma moto, vai aparecer moto acelerando com segurança. Ou seja, a gente tem o mesmo método para todas as classes que funciona de forma diferente dependendo do parâmetro, nesse caso, que a gente está passando aqui. Contudo, entretanto, todavia, a gente está tendo que fazer umas variáveis aqui, certo? Não está didático isso aqui, não está dinâmico. Isso aqui não dá pra gente falar que é polimorfismo ainda. Porque eu não quero isso. Eu quero que eu imprima aqui, por exemplo, eu posso ter uma classe aqui, por exemplo, testar aceleração, onde eu simplesmente consigo imprimir aqui testar aceleração, ponto acelerar. Que aí eu vou estar chamando o método acelerar, por exemplo, e aí eu passo o meu veículo, enfim. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Então aqui a gente tem o acelerar, onde a gente está retornando a forma de acelerar. Entretanto, vamos supor que aqui em carro eu queira também estender esse método. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, public void acelerar. Entretanto, não está aparecendo que eu estou sobrescrevendo. Aqui tem que ser void. E aqui a gente printa, tá? Então aqui a gente printa, a gente pode printar, em vez de forma de acelerar, a gente vai printar veículo aleatório acelerando. E aqui a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Com isso, agora tá vendo aqui? Se eu clicar, ó, tá vendo que aparece? Isso aqui significa que a gente está a gente está aplicando o conceito do polimorfismo, tá? Dessa forma significa que a gente está sobrescrevendo o método, beleza? Então aqui a gente pode imprimir carro está acelerando, ou seja, a gente tem o mesmo método, tanto na classe veículo, que também está com esse íconezinho aparecendo, sabe? Então a gente tem tanto aqui em veículo, tanto aqui em carro, e se eu vir em moto e quiser fazer também, eu posso simplesmente fazer um public void acelerar. E aí, ele também fica com esse íconezinho de sobrescrito. Então a gente também pode imprimir aqui, moto está acelerando. E é desta forma que eu consigo ter o mesmo método. Vocês viram que a gente tem o mesmo método em todas as classes. Nas 3 classes estão com esse método acelerar. Só que tem uma diferença. Por conta das respostas, ou seja, cada classe tem as suas regras de negócio, entre aspas, do mesmo método, porém elas têm regras de negócio diferentes, vamos dizer assim. Nesse exemplo, é claro que eu só estou mudando a forma de imprimir, mas a gente levando para uma aplicação maior, a gente poderia ter o mesmo método, que teria regras de negócios diferentes, em classes diferentes, mas continuaria sendo o mesmo método. A gente aplicaria o conceito do polimorfismo da mesma forma. Então a gente pode vir aqui, na pacote bin, criar uma classe testar aceleração. Aqui a gente não precisa ter nenhum atributo, a gente só vai ter um método public void testar aceleração. E aí a gente vai retornar o quê? Vai retornar
esse parâmetro que a gente vai passar aqui. Então a gente vai passar de parâmetro um veículo, ou seja, como a gente está passando um veículo, pode ser qualquer veículo, certo? Tanto um veículo, tanto as classes que herdam de veículo, elas também são um veículo. E a gente pode chamar veículo.acelerar. É isso que a gente vai retornar aqui nessa classe. Agora sim a gente pode fazer o teste lá na main. Vindo aqui na classe main, cadê nossa classe main? Aqui. Então, vindo aqui na classe main, a gente não precisa mais imprimir, a gente vai simplesmente chamar, por exemplo, carro ponto, vamos instanciar o teste, né? Testar aceleração, teste, igual um new testar aceleração. Certo? E aqui a gente vai chamar teste ponto testar aceleração, e quando a gente passar carro, por exemplo, e a gente imprimir, carro está acelerando. Tá vendo? Eu estou usando uma classe que está intermediando, né, esse método de polimorfismo de sobrescrita que a gente fez, só para que fique mais fácil e a gente não precise criar variáveis para injetar diretamente, tá? Então a gente está criando essa classe que está intermediando, fazendo esse ligamento lá do método que a gente criou, o método acelerar, que está vindo da classe veículo, por ela ser a mais genérica nesse conceito, por conta que carro e moto eles estão herdando de veículo. Então não tem problema nesse sentido eu puxar o método de veículo. E aí eu passo no parâmetro lógico o veículo. Então todas as classes que herdam de veículo, elas são veículo. Por isso que eu passei carro aqui e ele aceitou. E ele retornou como se fosse aqui carro.acelerar, justamente por conta da herança, tá? E aí o método aqui testar aceleração, então ele retorna pra gente o objeto da classe aqui, ponto o método. Então se eu passasse ao invés de carro veículo e imprimisse, ele ia trazer pra gente veículo aleatório acelerando. Bom, e o que é abstração? Basicamente, a gente usa classes abstratas para esconder detalhes do código e focar realmente ali em mostrar a parte que importa. Basicamente a gente usou aqui, eu acabei não passando para vocês, mas não tem problema, não é tão difícil assim. O foco aqui em utilizar as classes abstratas é literalmente a gente garantir que algumas subclasses vão utilizar os métodos, alguns métodos específicos utilizados nessa classe supostamente abstrata. Eu não mostrei o conceito exatamente dentro do código para vocês, mas basicamente é como se a gente tivesse pego aquela nossa classe veículo, transformado ela em abstrata e colocado nela o nosso método acelerar. E a partir disso, a gente trabalharia com o conceito de polimorfismo. Seria basicamente a mesma coisa. O que mudaria seria que a gente utilizaria a abstração, focando somente na parte que interessa e tirando alguns detalhes que não importam muito. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu passei para vocês a parte prática e teórica do que são esses pilares de polimorfismo e abstração, que era o que estava faltando. Já passei sobre herança e encapsulamento também nos vídeos anteriores, então se você não viu, corre lá para assistir, que a partir do próximo vídeo a gente vai começar a montar aí um projeto orientado a objeto também, para trabalhar melhor esses conceitos, se vocês conseguirem visualizar o que foi passado para vocês nessas aulas, beleza? Você quer aprender também como validar um CEP e buscar diretamente na API via CEP, clica aqui nesse vídeo e corre lá, porque tá muito interessante, é literalmente uma aula e você vai aprender muita coisa nova, tenho certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, dá o seu feedback sobre o que você está achando do canal e dá ideias de vídeo para mim também, por favor. Eu vou ficando por aqui, obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.